Além da assimilação da mentalidade dos direitos humanos, né, para a construção do desenvolvimento sustentável, nós também temos que assimilar aquele espírito que está por baixo do avanço que nós conseguimos empreender ao longo, né, do século XX, especialmente lá dos anos 40 aos anos 70, em termos de direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos previdenciários, assim por diante. Ou seja, somente entendendo que a sociedade ela deve ser boa para todos e não somente para alguns, né? Que ela deve servir a todos e não somente a alguns, é que a gente vai conseguir viabilizar uma estratégia de desenvolvimento sustentável consistente, né? Então, é nesse sentido que essa assimilação da igualdade, da justiça, que está na base da construção de um projeto de desenvolvimento sustentável. Além disso, a gente vai tendo uma série de estruturas que vão agindo aí naquela segunda dimensão que eu falei, uma dimensão conceitual, outra dimensão prática, né? Então, por exemplo, movimentos sociais, né, por igualdade de direitos sexuais, igualdade racial, igualdade econômica, né, direito à saúde, à educação, assistência social, etc. Então, quando a sociedade se organiza, se mobiliza, ela vai criando dinâmicas que, por sua vez, são fundamentais para a construção do desenvolvimento sustentável, né? Ao mesmo tempo, movimentos ambientais que foram sendo construídos no final do século XX para cá, apontam nessa direção. Ou seja, na medida que a sociedade vai se organizando e vai exigindo políticas de preservação do meio ambiente, de proteção dos recursos naturais, você também vai viabilizando, né, esse padrão de desenvolvimento, né? Aqui vale destacar a figura, por exemplo, de uma Greta Thunberg, né? Aquela jovem, né, adolescente, né, sueca, que tem feito um trabalho espetacular aí mundo afora, no sentido de despertar as consciências para que a sociedade se mobilize para proteger o meio ambiente, né? Então veja, esses movimentos que vão criar tensão e pressão sobre os governos para que os governos desenvolvam políticas de preservação do meio ambiente, de proteção da natureza e da humanidade, e ao mesmo tempo vão gerando consciência na sociedade para que a sociedade caminhe nessa direção, né? Da mesma forma, o trabalho de organizações não governamentais, movimentos sindicais, todos são fatores que vão viabilizando a construção de uma sociedade que seja boa para todos e não somente para alguns. É desta forma que a gente vai construindo o desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento sustentável ele supõe ações concretas, práticas, né, de transformação social concreta e, ao mesmo tempo, uma mudança de conceitos. Então, no fundo, são duas áreas que, se não forem adequadamente trabalhadas, a gente não consegue avançar na perspectiva, né, de proteção dos direitos sociais, dos direitos ambientais e dos direitos econômicos da humanidade. Então, é somente dessa forma que a gente vai conseguir construir, de fato, um padrão de desenvolvimento que seja bom para todos e não somente para alguns. Bom, a gente, infelizmente, hoje, no Brasil, experimenta um retrocesso nessa direção. O governo Bolsonaro é um retrocesso em termos sociais, em termos de luta por igualdade, de preservação ambiental, de políticas de distribuição de renda, de políticas sociais. Então, a gente está num momento triste da história, parece que a gente está andando para trás, mas a gente nunca deve perder a esperança, né? Porque a sociedade, ela reage, né? Então, ela reage de forma, às vezes, né, incivilizada, né? Esses movimentos fascistas que têm dado sustentação ao governo Bolsonaro, movimentos que atacam as instituições democráticas, Supremo, Congresso, né, que tentam manipular estruturas importantes como Polícia Federal, instâncias do Judiciário, etc. Então, esses movimentos que têm um caráter claramente anticivilizatório, eles fazem a história caminhar para trás e dão sustentação para governos mundo afora que desenvolvem práticas contrárias ao desenvolvimento sustentável. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade reage, a sociedade vai se mobilizando, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um certo silenciamento da sociedade civil por conta da necessidade
do recolhimento por conta do isolamento social para a gente vencer a batalha contra o coronavírus. Mas não tenha dúvida que a sociedade está pronta a reagir a esses ímpetos de caráter antidemocrático que vão tomando conta, né, do governo, de setores, graças a Deus, absolutamente minoritários da sociedade, e a sociedade com certeza vai reagir para buscar um padrão de desenvolvimento que seja bom para todos. E isso só se faz com democracia, com instituições democráticas funcionando de forma adequada. Então, com certeza, a gente vai conseguir, né, vencer essa batalha e construir não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, né, um outro padrão de desenvolvimento. A história não para, isso a história nos ensina, né? Às vezes a gente experimenta períodos históricos extremamente desgastantes, violentos, amargos, mas a história nos mostra, né, que não há tirania que dure para sempre, e mesmo que essa tirania seja a tirania do dinheiro, a tirania de alguns grupos políticos, cedo ou tarde a gente consegue, né, retomar o sentido da história nas mãos e levar a história para um patamar de desenvolvimento ético, civilizacional superior. Com certeza a gente vai conseguir fazer isso no Brasil e vai também fazer isso no mundo onde isso está em risco. Um grande abraço para todos, até mais, até logo. Fiquem com Deus.